Bem-vindos a mais um programa Universidade na Madrugada da TV Assembleia SP. Eu sou Oswaldo Biguete Neto, sou sócio fundador da Biguete Neto e Advogados e vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Santo Amaro. O tema escolhido para hoje é penhora de bens imóveis. Escolhemos esse tema porque penhora de bens imóveis é um assunto que pode tirar o sono de muita gente, né? E como nós estamos falando numa Universidade na Madrugada, um programa com esse nome, achei que seria apropriado a gente falar um pouco sobre isso. Bom, para começar, eu gostaria de esclarecer que alguns conceitos técnicos vão ser flexibilizados, porque como estamos num programa de televisão, temos vários tipos de telespectadores e que não conhecem exatamente os termos técnicos e para ficar uma linguagem mais clara. Bom, para começar, vamos falar sobre o próprio tema, penhora de bens imóveis, vamos explicar o que são bens, né? Bens é tudo aquilo que gera propriedade. Então, pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser um apartamento, um terreno. E os bens no direito, eles têm uma série de subdivisões. Então, podem ser bens fungíveis, bens infungíveis. E a divisão que nós vamos utilizar aqui é apenas a divisão de bens móveis e bens imóveis. Porque o próprio conceito de bem e as próprias subdivisões é um assunto extremamente técnico e que levaria muito tempo para a gente discutir. Bom, bens móveis e bens imóveis. O conceito é quase instintivo. Bens móveis são aqueles bens que você pode deslocar, transportar ele de um lugar para o outro, sem que ele perca a essência dele, sem ele sofrer nenhum dano. Então, se você pode deslocar o bem, se desloca e ele não sofre dano, esse é um bem móvel. Se você não pode deslocar o bem, e se você fizer o deslocamento ele vai sofrer dano, ele é um bem imóvel. Bom, tem uma característica, que tem um detalhe aí, uma exceção, que são os aviões e os navios. Apesar de avião e navio ser móvel por sua natureza, né, eles têm um tratamento jurídico de bem imóvel. Então, a lei que se aplica, por exemplo, ele pode ser hipotecado, que é uma característica só de bem imóvel, tá? E a lei que impera dentro do navio e dentro do avião é a lei do país de origem, tá? Então, essa é uma característica, é só um detalhe para eu chamar a atenção para esses bens móveis e imóveis, tá? Bom, vamos agora, explicando o que é bem, vamos colocar o que é penhora, né? Porque estamos falando de penhora de bem imóvel, vamos explicar um pouquinho o que é penhora. A penhora, ela é uma ordem judicial. Essa ordem judicial, ela causa uma restrição, uma apreensão num bem. Então, isso nos dá a ideia de que houve um processo, houve um juiz, e esse juiz tomou uma determinada decisão que, para saldar a dívida que tem naquele processo judicial, ele apreendeu um bem. Tá? Então, ele apreendeu um bem imóvel no nosso caso aqui. Ele pode apreender os bens móveis, então, inclusive na lista de penhoras, a primeira coisa que o judiciário, que o juiz tem que tentar apreender para saldar aquela dívida é dinheiro. Está na primeira. Então, ele faz a penhora online, a penhora direto do gabinete dele, que penhora as contas correntes daquele indivíduo que está sendo processado. Mas, assim, como o tema é bem imóvel, eu só estou explicando isso para dizer que vai primeiro tentar o bem móvel, o dinheiro, depois vai se vindo, descendo até, se eu não me engano, é o quinto, é o bem imóvel. Então, sabemos o que é penhora, sabemos o que é penhora de bem móvel, né? E agora eu vou colocar algumas diferenças. Então, assim, a penhora, ela restringiu o bem. Então, o bem ficou apreendido para pagar aquela dívida judicial. Mas nós temos outras situações onde o bem ele também fica apreendido ou restrito, ou com gravame, que seria o termo mais técnico, tá? O gravame é uma restrição ao bem que causam uma certa confusão entre... A pessoa às vezes fala, meu bem foi penhorado, e ele não foi penhorado. Às vezes a pessoa, por exemplo, colocou esse bem em fiança, né? Num contrato de fiança.
esse bem vai ficar com uma restrição, né? Mas essa restrição de fiança, ela não partiu do judiciário, como a penhora partiu. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é alguns dos gravames dos bens, tá? Imóveis. Então, nós temos a fiança. A fiança, vou usar um exemplo para ficar mais fácil para explicar. A fiança é quando duas pessoas fazem um contrato, né? Vamos colocar aí como exemplo um contrato de locação. E nesse contrato de locação, a pessoa coloca todos os bens que ela tem, não só um bem, todos os bens que ela tem, ela coloca à disposição do locador, no caso do locatário não cumprir aquela obrigação. É muito comum, né, o contrato de locação no nosso dia a dia. Então, assim, se o locatário não cumprir aquela obrigação perante ao locador, vai se acionar o locatário e também o fiador. E todos os bens do fiador podem ser penhorados por uma ordem do juiz, né? Se a gente está falando em bem imóvel, então imagina que o locatário possua a casa onde ele mora, que eu vou falar mais para frente sobre a proteção do bem de família. Mas se o locatário possui a casa que ele mora e ele deixou de cumprir a obrigação daquela locação, o locador não vai poder penhorar a casa do locatário, por ser bem de família, mas poderá penhorar a casa do fiador. Então a fiança é você coloca os seus bens em posição de serem penhorados, inclusive perante ao bem de família, o que é uma situação extremamente complicada. O fiador que não se beneficia do contrato de locação acaba sendo mais exposto do que o próprio locatário que se beneficia do contrato. Bom, então, como eu falei, a fiança são todos os bens do fiador, tá? Aí existe uma outra maneira, vou usar o mesmo exemplo do contrato de locação. Existe uma outra maneira de você garantir um contrato de locação com um bem apenas, que é o calção. Você é locatário ou você é um terceiro, aí tanto faz, tá? E você faz aquele contrato de locação e o locador pede uma garantia. Você pega um dos seus imóveis e coloca esse imóvel como calção no contrato. Veja que é diferente da fiança, apesar de ser contrato de locação, isso também causa muita confusão no dia a dia, porque a fiança são todos os bens. E o calção é só apenas aquele bem específico que ficou registrado no contrato, tá? E esse bem você disponibiliza, e pode ser até, não precisa de um terceiro, né? No caso da fiança precisa de um terceiro. No caso do calção pode ser o próprio locatário colocar um bem dele como calção. Além da fiança e do calção, nós podemos falar um pouco também sobre a hipoteca. Hipoteca, tá? A hipoteca é, indo ao banco, você vai ao banco, pega um valor emprestado do banco, pode ser uma pessoa física, mas estou usando o banco como exemplo, e você pega um dinheiro emprestado e você deixa um imóvel hipotecado em garantia daquele empréstimo. Caso você não pague aquele empréstimo, vai haver um processo e ele vai conseguir uma ordem judicial para poder penhorar, fazer a penhora do seu imóvel que você deixou em hipoteca. Já no caso da hipoteca, é uma característica só dos imóveis, tá? Bom, antes de eu entrar num outro item sobre esses gravames do imóvel, é importante eu colocar que todos esses, tanto a fiança, quanto o calção e quanto a hipoteca, elas vão para o registro de imóveis e ficam registradas na matrícula do imóvel. Isso é muito importante, principalmente a partir agora desse novo Código de Processo Civil e de uma lei de 2015, tá? Por quê? Porque tem que estar lá na matrícula para você credor poder utilizar, ter esse direito de impedir que o devedor venda o imóvel, você tem que levar isso a registro ou a averbação na matrícula do imóvel. Se você não fizer isso, pelo menos teoricamente, você a partir de agora vai poder fazer, o devedor vai poder vender esse imóvel. Eu vou voltar nisso um pouquinho adiante. Mas só para completar essa última tela, eu vou falar sobre alienação fiduciária.
A alienação fiduciária não é bem um gravame do imóvel, tá? Como eu falei no começo, estou flexibilizando alguns conceitos técnicos para a gente poder ter uma compreensão melhor. Então, o que é alienação fiduciária? O próprio nome já diz que é uma alienação, é uma venda, tá? Usando o exemplo da hipoteca, que você foi ao banco e pegou um determinado valor em empréstimo e deixou aquele bem como garantia, na alienação fiduciária, a diferença é que você vende esse bem para o banco. Então, a partir desse momento, o banco já é o proprietário do imóvel, você alienou para ele. Ele sendo o proprietário do imóvel e você não devolvendo aquele dinheiro que você pegou emprestado, ele vai, isso também vai para a matrícula do imóvel, tá? Ele vai ao registro de imóveis e faz um procedimento apenas administrativo e consolida a propriedade que já é dele. Tanto é que quando você faz a alienação fiduciária, você já paga o imposto de transmissão de bens, né? Porque você já transmitiu para o banco, que vai te devolver depois. Hoje a alienação fiduciária, a hipoteca já não é mais tanto usada pelos bancos. Hoje os bancos usam muito mais a alienação fiduciária, que para eles é uma garantia muito mais segura, né? Porque eles não precisam, eles já estão com a propriedade do bem, eles não precisam ir ao judiciário, que, como todo mundo sabe, acaba sendo extremamente demorado, né? Então, assim, bom, sobre esse tema, era isso que eu queria colocar, essas diferenças. Agora, como eu mencionei sobre tudo tem que ir para o registro de imóveis, e existe uma tendência enorme hoje do judiciário e das novas leis que estão vindo de concentrar, uma concentração de informações, tudo que se refere a um imóvel, todos os gravames, todas as restrições que esse imóvel tem, isso tem que ir para a matrícula. Então, o credor tem que ficar muito atento a isso, porque se ele não levar essas informações todas, como eu vou explicar melhor a seguir, para a matrícula do imóvel, o devedor pode vender o imóvel, tá? Isso teórico, tá? É uma coisa muito nova que ainda vamos depender de uma série de jurisprudências, que são decisões de juízes, para consolidar melhor esse entendimento. Como que se fazia antes? Quando você ia comprar um imóvel, você chegava e pedia para o vendedor uma gama, quem já passou por isso, quem já vendeu imóvel, sabe como que é, pede uma série de certidões. Distribuidor civil, distribuidor federal, para saber tudo que aquele cara que está vendendo tem de problema nos fóruns por aí e tal. Né? Pede certidão de protesto e tal. Teoricamente, a partir de agora, isso não vai ser mais necessário. Porque se ele tem alguma restrição, o credor, se ele tem alguma dívida, né, melhor dizendo, o credor dele tem que levar essa dívida para a informação na matrícula do imóvel que fica no registro de imóveis. Se o credor não fizer isso, você chega, você sabe que ele tem, você não pode saber que ele tem dívida, na verdade, porque tem que ser comprador de boa fé, mas você também não tem o ônus de pedir todas aquelas certidões. Está sendo feito isso porque se entende que isso dá mais segurança jurídica para os negócios imobiliários. Porque o que acontecia antes era que você comprava um imóvel, tirava as certidões, não tinha processo nenhum. Por algum motivo, não saiu na certidão, ou porque esse processo corria no município que você desconhecia, porque as certidões são por município, então você geralmente pedia, né, falando que essa lei realmente vai ter a força do que está escrito, né, você pedia a certidão do local do imóvel e certidão da residência do vendedor. Mas o imóvel é em São Paulo, o vendedor reside em Santos, só que ele tinha um processo, por algum motivo, em Campinas. Você não ia saber. Ou outro estado, Minas Gerais, tá? Você não ia saber. Aí rolava-se um processo todo e você comprador podia sofrer os efeitos da evicção. Evicção é a perda da propriedade através de um processo. Isso tudo, por essas leis aqui, vai ficar de lado. Porque se não estiver registrado na matrícula do imóvel, você pode comprar. É uma mudança drástica. Ela ainda não está, assim, sendo totalmente absorvida. É uma coisa nova que, aos pouquinhos, a gente vai entendendo se vai ser totalmente desse jeito que eu tô colocando, tá? Bom,
o Código de Processo Novo, que é esse que agora está de processo civil, que agora está em vigor, ele tem um artigo que está aqui para a gente na nossa tela aqui, sobre a responsabilidade patrimonial, tá? E ele coloca aqui, no artigo 792, que a alienação ou a oneração de bens considera-se fraude à execução em alguns casos. Fraude à execução. Quando a gente fala de fraude à execução, nós estamos falando que aquele bem que está sendo objeto da execução, que vai ser penhorado pelo juiz, aquela execução foi fraudada, então aquela venda não vai valer. Então, aquela venda só não vai valer nesses casos que estão aqui, tá? Repara as partes que estão negritadas, que elas são as importantes para o que nós estamos discutindo. Então, por exemplo, item 1, tá? Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, tá? Desde que, na pendência do processo, tenha sido averbado no respectivo registro de imóveis, tá? Se não tiver averbado no registro de imóveis, essa ação não pode, você não pode colocar essa ação contra o comprador do imóvel. Então você perde aquela garantia, tá? Ação reipersecutórias são ações que lidam com a posse e com a propriedade do imóvel, tá? Só para esclarecer isso, tá? No item 2, quando tiver sido averbada no registro do bem, tá? Ela já começa dizendo, tem que averbar no registro do bem, tá? A pendência do processo de execução. A pendência do processo de execução não averbada não é fraude à execução. Então, antigamente era, tá? Antigamente o cara foi citado e de uma execução, ou de cumprimento de sentença também, foi citado, e ele vendeu um imóvel de propriedade dele, isso era considerado fraude de execução. Porque você tinha a obrigação, o comprador tinha a obrigação de saber que existia aquele imóvel. Então o comprador tinha a obrigação de tirar todas as certidões e ainda ficar pensando se, puxa, será que em outro estado ele não tem algum processo ou coisa do gênero? Agora não. Isso pela segurança jurídica, tá? Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu só estou colocando o que está sendo feito e qual é a ideia, né? Bom, 3. Quando tiver sido, de novo, logo no começo, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato constritivo judicial originário de processo, onde foi arguida a fraude. Então, de novo, tem que estar registrado no registro de imóveis, tá? E o 4, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Esse item aqui não fala sobre o registro no registro de imóveis. Mas no próximo slide nós vamos ver que tem uma lei do registro de imóveis que complementa exatamente esse inciso. E ao complementar esse inciso 4, ela coloca a obrigação de registrar no registro de imóveis, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o novo Código de Processo, no seu artigo 792, trouxe a obrigação de se registrar toda a intenção, inclusive no item 4, a intenção de penhorar o imóvel. Eu entrei com um processo, sei que aquele cara só tem um imóvel, vamos tirar 2 imóveis, vamos tirar o bem de família, porque o bem de família eu vou discutir mais tarde, é um pouco mais complicado. O cara tem 2 imóveis, um que ele mora que é bem de família, que eu não posso penhorar já. Ele tem um terceiro. Eu sei que se ele vender o terceiro, ele não tem como me pagar. Eu fico quieto, esse processo que vai demorar 3, 4 anos, ele vai poder vender o imóvel e não tem o que fazer. Então, se eu vejo que ele vai ficar insolvente e eu quero fazer a penhora, eu tenho que pedir para o juiz fazer um apontamento na matrícula do imóvel, que também nós vamos falar um pouquinho mais, na matrícula do imóvel, para que o pretenso comprador não compre esse imóvel. Se eu não fizer isso, se eu esquecer, se eu dormir no ponto, ele vende o imóvel e eu não tenho como receber o dinheiro que ele me deve. Só lembrando que essa venda tem que ser de boa fé, mas isso é um conceito muito amplo, muito difícil, né? Será que o comprador sabia? Será que o comprador não sabia?
né? Será que foi fraude? Mas isso, se provar que foi fraude, anula, mas é difícil discutir isso, tá? Bom, agora vamos para a próxima lei, aquela lei que eu falei, é uma lei de 2015 agora, tá? Essa lei tem é a lei 13.097 de 2015. Essa lei tem uma curiosidade interessante, que o tema dela, no começo, ela fala sobre redução de alíquota de PIS e CONFINS para importação de aeromotores, né? De aerogerador. Ou seja, um tema que não interessa nada a nós aqui que estamos discutindo sobre penhora de bens imóveis, né? Verdade? Não, mentira. Porque a hora que você vai lendo a lei, você chega lá pelo artigo 53, né? 53 a 62, e vem uma seção que fala sobre registro de imóveis. É esquisito mesmo, né? É uma coisa de... Aí se fala sobre registro de imóveis. E ela completa, ela reforça essa ideia que nós estamos falando aqui, que você tem que levar tudo ao registro de imóveis. Se você não levar, você acaba não conseguindo, mesmo que você tenha execução. A penhora, ela já é mais... se o juiz determina a penhora, obrigatoriamente, é que em alguns casos também não acontece, mas obrigatoriamente teria que ir para o registro de imóveis. Só que imagina esses casos que eu falei, de que você entra com o processo e o cara tem 2 imóveis, um de bem de família, e você só daqui 5 anos vai começar a cumprir a sentença, só lá que vai sair a penhora, porque a penhora só vai sair lá na frente. Então você vai ter assim, ele vai ter 5 anos de espaço para, de repente, vender esse imóvel e não vai cometer fraude à execução, porque ninguém chegou e apontou no registro de imóveis isso. Eu vou dar uma lidinha no pedaço da lei que fala sobre isso, só para ficar mais claro aqui. Eu não coloquei aqui porque era muita coisa para a gente colocar no slide, mas assim, olha, o artigo 54 dessa lei, que é a seção 2 dessa lei, tá? Dos registros e matrículas do imóvel, tá? O artigo 54 diz: os negócios jurídicos que tenham por fim, constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes. Então, os negócios jurídicos, a venda, a transferência, são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes. Ou seja, se você vende um imóvel hoje, tá? Essa venda do imóvel tem preferência a atos jurídicos precedentes, desde que, completando, nas hipóteses em que não tenham sido registrados ou averbados na matrícula do imóvel. A gravidade disso é enorme, porque vamos dizer que a penhora não foi registrada no registro de imóveis. Saiu a penhora, o juiz mandou penhorar, o oficial de justiça foi, avisou o devedor que o imóvel está penhorado e ele vende o imóvel. O comprador, de boa fé, de novo, faz essa compra. Se ele tiver de boa fé, ele não precisa devolver esse imóvel e mesmo tendo sido penhorado antes, essa garantia deixa de existir. Então, isso é uma mudança de conceito, uma mudança de procedimento de imobiliária, de procedimento de advogado, imobiliária na hora de analisar os documentos, de não pedir tanta certidão, e no caso de advogado, de credor, de tomar um cuidado enorme para garantir aquele crédito através de todos esses registros, né? Mas continuando aqui, essa lei ainda, nos outros incisos, tá? Cita alguns casos assim, que repete um pouquinho o código, né? Que diz o seguinte, que nos casos que tem que registrar, tá? Registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias, que é sobre posse e propriedade, como eu falei. O 2, averbação por solicitação de constrição judicial, que é a penhora, tá? Ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença. O 3, averbação de registros administrativos, de restrições administrativas, casos culturais de tombamento, esse tipo de coisa, e averbação mediante decisão judicial da existência de outro processo cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possam reduzir o proprietário à insolvência.
Lembra que eu falei do 4 lá, que não tinha insolvência, da insolvência, que não tinha a obrigação de registro? Mas essa lei mais específica, porque na interpretação das leis, a gente tem que, as leis mais específicas sobre o assunto, elas são mais fortes do que as mais genéricas. E as posteriores também têm um grau de força maior que as anteriores. Esta daqui é posterior e mais específica. E ela vem reforçando aquele artigo do Código de Processo e colocando exatamente que mesmo nos casos que você ache que a pessoa vai ser reduzida à insolvência, você tem a obrigação, sim, de fazer o registro no registro de imóveis. Senão você perde essa garantia. Aqui nós temos o parágrafo único, tá? Então, o parágrafo único, que depois desses incisos que eu li, vem o parágrafo único que diz: não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, que é a perda de propriedade. Aí vem ao terceiro de boa-fé, sempre. Né? Nosso mundo hoje, sempre o terceiro tem que ser boa-fé. Se tiver má-fé, é fraude. Tá? Então, tem que ter a boa-fé. Tá? Terceiro de boa-fé, que é adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre bens imóveis. O que está dizendo isso? Está dizendo que se você, seja qual for o seu crédito, não registrou na matrícula do imóvel, você perdeu. Ou seja, você comprador, precisa tirar aquele monte de certidão? Não, não precisa mais. Teórico, tá? Porque é novo. Mas você não precisa mais. Então você chega lá na matrícula, pede a matrícula do imóvel, olha, não tem nem nada restringindo o imóvel? Não tem? Pode comprar. Pelo menos é o que a lei diz, pode comprar. Tá? Bom, isso daqui está sem foco para não poder mostrar aí o que está escrito, né? Porque é uma questão de sigilo. Isso daqui é a matrícula do imóvel. Então, a matrícula do imóvel, no começo, na parte de cima, vem dizendo que é o registro de imóveis, aqui, teoricamente, de conchas, né? Vem o número da matrícula, que é muito importante para você localizar, então vem o número da matrícula na parte de cima à esquerda, né? Aí vem especificado qual é o imóvel. Então, a especificação do imóvel é o imóvel na rua tal, número tal, com tantos metros quadrados, que de frente para a rua tem tantos metros, aí sai da rua do ponto A, 10 metros até o ponto B, vira à esquerda, e aí descreve o imóvel todinho, tudo direitinho, tal, não sei o quê, tá? Depois, na parte de baixo, vem a descrição do proprietário, né? Aqui vem a descrição do proprietário, quem é que comprou em primeiro lugar esse imóvel, todas as qualificações, endereço e tal. E, finalmente, na parte inferior, em todas as outras folhas, aqui eu estou mostrando uma folha só que a matrícula do imóvel, ela pode ter muitas folhas, né? 20, 30, 40, 50, 2, 3. Depende de quanto esse imóvel sofreu alienações, restrições, penhoras, hipoteca, venda, todo o histórico, tudo que aconteceu com o imóvel, tudo tem que estar nessa matrícula. Então, isso daqui é muito mais do que a certidão de nascimento do imóvel, é muito mais, é a história da vida do imóvel e da situação, com essas leis agora que nós acabamos de comentar, todas as situações referentes ao imóvel tem que estar aí. Penhora do imóvel tem que estar aí. Se o imóvel é penhorado ou não, tem que estar aí. Se o imóvel é tombado ou não, tem que estar na matrícula do imóvel. Então, a matrícula do imóvel é assim, hoje virou documento, sempre foi um documento importantíssimo para a compra do imóvel, mas hoje eu acho que é o documento, né? Então, esquece aquelas certidões, olha na matrícula, compra. Se não tem nada, compra. Bom, aqui bens, vamos mudar um pouquinho, vamos falar agora sobre os bens que não podem ser penhorados, os bens impenhoráveis, tá? Então, nós temos alguns bens imóveis né? Nós temos alguns bens imóveis que não podem sofrer penhora, né? Vamos começar aqui pelos bens declarados impenhoráveis. O que são os bens declarados impenhoráveis? Vou usar exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir entender isso. Você quer doar um imóvel para o seu filho. Então, você quer doar aquele imóvel para o seu filho, você faz a doação, na escritura, você pode colocar algumas cláusulas.
Entre essas cláusulas, existe uma que é de impenhorabilidade. O que acontece com isso? Aquela doação que você fez para o seu filho, ninguém pode penhorar. O imóvel se tornou impenhorável. O seu filho fez dívida no banco, está devendo, não pode ser penhorado, não tem como penhorar. Tá? Existem outras cláusulas, só para falar rapidinho dessas outras cláusulas, não dizem sobre a penhora, mas são cláusulas de incomunicabilidade, ou seja, nessa doação, se por acaso o seu filho casar, esse bem não se comunica ao cônjuge. Tá? E cláusula de inalienabilidade, ou seja, não pode ser vendido o imóvel. Então você doa, isso é interessante até colocar um prazo. Então eu dou para o meu filho com essas cláusulas, então não pode ser penhorado o imóvel não se comunica ao cônjuge e ele não pode vender até completar 20 anos, 30 anos, né? Ou para a vida toda, tá? Então você sabe que ele vai viver da renda ou vai viver do usufruto daquele imóvel, tá? Então esse é um primeiro tipo de imóvel que não tem como ser penhorado. Eu vou pular o bem de família, que é o item B aqui, eu vou passar para os imóveis públicos, tá? Os imóveis, que é o último item, os imóveis públicos, eles não podem ser penhorados também. O Estado te deve, tá? Você ganhou lá uma ação de alguma coisa, o Estado deve e não quer te pagar. Você move um processo, seja município, Estado ou federação, você move um processo e o juiz fala, realmente, o Estado tem que te pagar, você tem direito a esse determinado valor. Você fala, ótimo, né? O Estado hoje não está tão cheio de dinheiro, mas o Estado tem dinheiro, o Estado tem vários imóveis, eu vou penhorar um imóvel do Estado, levar para leilão e pegar o meu dinheiro. Não pode. O que você tem que fazer é impenhorável, né? Os imóveis do Estado, o que você tem que fazer é entrar naquela longa fila dos precatórios para poder receber o seu dinheiro que o juiz disse que o Estado te deve, tá? Bom, vou falar do imóvel as pequenas propriedades rurais. As pequenas propriedades rurais são muito similares aos bens de família, em essência, né? A pequena propriedade rural são imóveis que, e é por módulo fiscal, tá? Cada módulo fiscal tem 20 hectares, são um imóvel que tem um tamanho de pelo menos 4 unidades fiscais. E esses imóveis, eles são usados, quem mora lá, o proprietário do imóvel, usa para o seu sustento e da sua família. Esse imóvel com essa característica, tá? Até 4 módulos fiscais, 80 hectares, até 80 hectares, e que são usados para a subsistência da família, são impenhoráveis. Vai seguir o bem de família. Eles são impenhoráveis e a ideia da impenhorabilidade é garantir o sustento daquela família rural, né? Estou falando do imóvel rural. Bom, vamos então passar para o bem de família, que é um conceito bem assim, é utilizado quase todo dia no judiciário, essa proteção ao bem de família. Família, pai e mãe, eles possuem, eles moram num determinado imóvel. Não que seja o único imóvel, eles têm vários, mas eles moram naquele imóvel, tá? Pode ter um também. Aquele imóvel que eles moram não pode ser penhorado. Ele, independente, porque se ele tem outro, penhorar outro. Mas aquele imóvel não pode ser penhorado. Se ele tem só um, também não pode ser penhorado, tá? Eu vou até dar uma lidinha no conceito de bem de família, porque é uma parte bem interessante essa proteção que é concedida ao imóvel bem de família, tá? Bom, é uma lei específica, a Lei 8.009 de 90, tá? O artigo 1º dela diz o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e neles residam. Ou seja, se você reside no imóvel e faz uma dívida, o imóvel que você mora não pode ser penhorado. Mas tem exceções. Isso não é absoluto. Existem algumas exceções. Quais são as exceções dessa proteção? Nós temos as seguintes exceções. Ele pode ser penhorado pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel. Tirou-se, então,
um empréstimo para a compra do imóvel, aquele empréstimo pode penhorar o bem de família. Outro item, tá? Agora o item 3, tá? Pelo credor de pensão alimentícia. O credor de pensão alimentícia pode penhorar o imóvel que é bem de família. Entende-se que a sobrevivência, no caso de pensão de família, justificaria a perda da propriedade, tá? O item 4, de exceções à proteção do bem de família, para a cobrança de impostos, predial, territorial, taxas, contribuições, inclusive condomínio nesse caso, né? Então, assim, o imóvel, bem de família, não pode ser penhorado. Se você estiver devendo condomínio, pode penhorar. Se você estiver devendo IPTU, pode penhorar também, tá? O IPTU, essas dívidas é considerada dívida do imóvel e não da pessoa. Tem um nome jurídico, né? Próprio terreno. São dívidas próprio terrenos que seguem o imóvel. Então, acaba que pode ser penhorada porque não é a pessoa que está devendo, tá? E tem só um detalhezinho que tem um processo, tem uma situação, né? Que quando o imóvel é vendido em leilão, então um outro sujeito perdeu esse imóvel, foi penhorado, esse imóvel foi levado a leilão, e quando esse imóvel é levado a leilão, o arrematante, quem dá o lance para comprar o imóvel, recebe aquele imóvel. Teoricamente, se a dívida é próprio terreno, ela deveria passar, a dívida de IPTU, né? Ela deveria passar para o novo proprietário, para o arrematante. Só que no caso de arrematação, isso não acontece. No caso de arrematação, é uma exceção da exceção, né? É uma exceção que diz que, nesse caso, a dívida passa a ser, a dívida de IPTU passa a ser do valor do lance. Então, ela sai do imóvel e vai para o lance. Tá? Bom, aqui nós temos mais 2 itens, tá? O item 5 é para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real. Esse é um item discutível. Parte dos juízes entendem que se você oferece o imóvel como garantia real ou como hipoteca num determinado contrato, você abriu mão daquela proteção do bem de família. Isso é uma parte. A outra parte entende que essa proteção bem de família é indisponível. Nem você querendo, você pode dispor e contratualmente daquele bem de família. Então, assim, mas isso é perigoso porque parte da jurisprudência, parte dos juízes entende de uma maneira e parte dos juízes entende de outra, tá? Bom, por fim, nós temos o último item, de exceção, né, que quebra o bem de família, que é por obrigação decorrente de fiança. Isso é o que nós já falamos um pouco, né? Se você faz um contrato e você é fiador daquele contrato de locação, você perde o seu bem de família. Curiosamente, o locatário não. Né? Nós já comentamos sobre isso. Ok, bom. Vamos agora falar um pouquinho sobre o oficial de justiça, né? O oficial de justiça é aquele cara que recebe a ordem de penhora, o juiz decide que vai penhorar aquele imóvel, né? Ele não está nessas exceções de bens impenhoráveis que nós discutimos. E o oficial de justiça recebe uma ordem do juiz, um documento, vai até o devedor e fala, olha, seu imóvel está penhorado. Muitas comunicações hoje podem ser feitas pelo advogado, se tiver advogado constituído, mas se não tiver, obrigatoriamente pelo oficial de justiça. Estou colocando isso para lembrar um pouquinho que o oficial de justiça só está cumprindo uma ordem do juiz. Ele, apesar de ele estar trazendo uma notícia péssima para o devedor, ele só está cumprindo a ordem do juiz. Então, ele teria que ser bem tratado, né? Não receber, assinar. Não adianta fugir, porque ele vai estar olhando, vai estar sabendo que você estava lá e vai certificar isso e vai dar no mesmo. Então, recebe, assina o mandato e leva para o seu advogado. Tá? Isso só um breve comentário. Bom, depois que nós penhoramos o imóvel, depois que o imóvel foi penhorado, como que esse imóvel... Porque todo mundo, se você está penhorando o imóvel, você quer dinheiro. Como que esse imóvel vira dinheiro? Para ele virar dinheiro, a gente tem que levar esse imóvel para um leilão. Então, levando esse imóvel para um leilão, como que funciona esse leilão? Esse leilão hoje é eletrônico, né? Antes era
O oficial de justiça, aquele carinha de antes, chegava na frente na escada do fórum, apregoava, chamava o número do processo e dizia qual era o bem e tal, e as pessoas davam lance ali e compravam os imóveis, tá? Tem outras formas, carta fechada, mas geralmente era desse jeito. Agora é tudo eletrônico, né? Então sai na internet lá que vai ter um primeiro leilão. O primeiro leilão é pelo preço de avaliação do imóvel. O segundo leilão, geralmente, por 60% do valor do imóvel. O juiz é que determina esse percentual, mas não pode ser menos que 60%. Então, se não vende no primeiro leilão, que geralmente não vende, vende-se no segundo com 60% de desconto, com 60% do valor de avaliação, né? O arrematante vai lá, dá 60% do valor e fica com o bem. Esse leilão termina, esse dinheiro é depositado, o credor pede para o juiz levantar esse dinheiro para ele, levanta. Se sobrar dinheiro, vai para o proprietário de imóvel. Se faltar dinheiro, ele continua devendo. Tá? Bom, era isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. Espero que essa breve explicação tenha sido proveitosa de alguma maneira. E obrigado pela atenção de todos.